Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catecismo Passo a Passo. Hoje nós vamos falar sobre o parágrafo 38, que nos ajuda a entender por que precisamos da revelação de Deus, mesmo quando a razão humana é capaz de entender algumas verdades sobre Deus. O parágrafo número 38 diz o seguinte: por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, por si mesmas, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Bom, no vídeo anterior, nós vimos que o ser humano ele pode conhecer Deus usando apenas a razão. Mas também nós aprendemos que por causa do pecado, das distrações do mundo e dos nossos próprios limites, isso acaba sendo uma tarefa muito difícil. Agora, no parágrafo número 38, ele acaba aprofundando essa ideia e mostra que Deus quis nos ajudar. E como que ele fez isso? Ele fez isso revelando diretamente verdades que são importantes para a nossa salvação. E Deus fez isso porque sabia que sozinhos, com a nossa razão limitada, muitas vezes erraríamos o caminho. E aí vem a grande questão: por que precisamos da revelação? Deus, ele não quis que ficássemos tateando no escuro, tentando descobrir tudo por conta própria. A, a revelação divina, ela é como uma luz que nos ajuda a ver com mais clareza as coisas. Ela nos mostra verdades que apenas a razão não consegue alcançar. Por exemplo, o mistério da Trindade ou a encarnação de Jesus. São duas coisas, dois mistérios que a razão não explica. Até mesmo aquelas verdades que a razão pode descobrir, né? Por exemplo, a existência de Deus, que o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado, né? Essas coisas a razão pode descobrir. Mas, mesmo assim, mesmo essas coisas que a razão pode descobrir, também precisa da revelação. Grande pergunta é por quê? Porque se com a razão eu consigo descobrir essas verdades, por que eu preciso da revelação? Porque na prática é muito difícil a gente chegar a essas verdades com clareza e sem erro. Porque é difícil a gente chegar a essas verdades com clareza e sem erro quando estamos cercados por tantas influências e ideologias, dúvidas, distrações. Então, a revelação nos ajuda a entender com mais clareza essas verdades que a razão nos mostra. Agora pensa comigo. Você já tentou buscar respostas sobre o certo e o errado, sobre o sentido da vida e se deparou com milhares de opiniões diferentes? Né? Filosofias, religiões, crenças, ideologias, cada um vai te dizer uma coisa, não é? A revelação de Deus vem justamente para nos livrar dessa confusão toda. A revelação divina é como um mapa confiável que vai nos mostrar o caminho certo, sem erro e sem confusão. Quando Deus se revela, ele faz isso para que a gente possa conhecer as verdades importantes com clareza, certeza firme e sem erro. A razão humana pode até fazer boas descobertas, mas ela vai estar sempre sujeita a alguma falha. Então, a revelação, por outro lado, é como um farol num mar agitado, né? Ele vai nos orientar mesmo quando tudo está escuro e confuso em meio à tempestade. A gente pode entender isso com um exemplo simples. Imagina uma criança tentando montar um quebra-cabeça difícil, só que sem ver a imagem da caixa. Ela pode até juntar algumas peças, colocar em ordem, mas vai errar na maioria das vezes e muito provavelmente vai desistir de montar esse quebra-cabeça. Agora imagine o seguinte: o pai ou a mãe dessa criança vem com a caixa na mão mostrando a imagem completa do quebra-cabeça. Isso não vai tirar o esforço da criança,
mas agora ela tem um guia claro. Ela sabe onde encaixar cada peça. E é justamente isso que Deus faz conosco. Ele não nos abandona à própria sorte, ele nos dá essa imagem completa, ele se revela para nos guiar com segurança. O catecismo diz que no estado atual da humanidade, a revelação ela é ainda mais necessária, né? Por quê? Porque o pecado original nos feriu. A nossa razão ficou mais fraca. Nossos desejos, eles se tornaram desordenados. E o mundo vai sempre nos empurrar para longe dessa verdade. Então, sem a ajuda de Deus, nós acabamos misturando verdades com erros. E vamos, pouco a pouco, nos afastando daquilo que realmente salva. Então, é importante lembrar que, primeiro, Deus não precisava se revelar, mas ele quis fazer isso por amor. Ele quis que todos, mesmo os mais simples, os que não estudaram teologia, os que vivem culturas diferentes, tivessem acesso à mesma verdade. Então, a revelação ela é um ato de misericórdia, um presente de Deus para nós. Essa revelação nos dá acesso àquilo que realmente importa, que é o conhecimento de Deus, da salvação e de uma vida correta. Então, o parágrafo número 38, ele nos mostra que a revelação divina ela é essencial. Mesmo que a razão possa descobrir algumas verdades sobre Deus, na prática nós precisamos da ajuda de Deus para superar as dificuldades da razão limitada, para ter certeza firme sobre o que é verdade, para evitar o erro que o pecado nos causa e para viver de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Então a revelação é como um farol numa noite escura, como uma bússola que nos indica o caminho correto, ou até mesmo como uma imagem da caixa de um quebra-cabeça. Essa revelação não tira o nosso esforço, mas vai nos guiar com clareza e segurança. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e inscreva-se no canal. E se quiser continuar caminhando conosco pelo catecismo, acompanhe os próximos vídeos. Deus te abençoe e até a próxima.